não se perder, e aí eu acho que até dia primeiro a gente consigo então dar essa resposta para vocês, responder o que que eu achei, né, tal, pá. E eu gostaria de fazer mais um exercício final, tá, que pode ser depois que as aulas acabaram, para ajudar na nota. Isso não diminuiria a nota de ninguém, tá, quem já ficou bem, tudo bem, mas ajudaria também e daria uma certa completude no que a gente está estudando nessa parte, porque eu acho que também, o ruim dessas provas que ficam no meio do semestre é porque você perde uma segunda parte do curso, porque as pessoas estão fazendo a prova, né, as pessoas eu vejo que as pessoas ficam menos atentas e menos voltadas para os textos, mas eu queria também fazer um certo comentário sobre esse final do curso, que seria mais um comentário mesmo, que eu teria mais uma, pequena atividade, mas uma atividade menor, tá, não uma atividade tão, não que tenha sido muito longa, mas tão longa. Então é essa minha, ideia, e hoje a gente vai trabalhar com esse texto do Quine. Na verdade, a ideia desse texto, que é sobre o que há, é falar um pouquinho de uma outra dimensão, que é a dimensão lógica da filosofia, a dimensão da filosofia como método, porque a gente falou um pouquinho disso quando a gente falou do Carnap, né, que existe uma dimensão da filosofia como método, que a filosofia é análise lógica. Mas o que significa isso, né? Porque falar isso também não entrar nos textos, não entrar em nenhum tipo de exemplo, fica um pouco vago. Então eu resolvi pegar um exemplo, não o exemplo do Carnap, porque o Carnap ele é um autor que já formaliza, já tem uma formalização lógica, que claro, se vocês quiserem estudar formalização lógica, eu convido vocês a se matricularem, inclusive, nos cursos de lógica do Departamento de Filosofia, que são muito bons. Mas eu não sou lógica, então também não poderia ajudar muito vocês. Mas eu queria trazer para vocês mais uma dimensão filosófica do porquê essa análise lógica e como, né. Então esse texto do Quine me pareceu mais indicado, ele é um texto de um filósofo. Quine é um filósofo americano, esse texto dos anos 70, ele foi, recolhido pelo Oswald Porchat, que é o autor que a gente vai ler de novo. Sim, Pegasus é a coisa que pegazeia, né. Pois é. Eu vou tentar colocar um pouquinho no chão. Na verdade, eu não vou fazer uma leitura extremamente estrutural. Eu fazia muito essa leitura estrutural no presencial, mas essa leitura demorava umas 3 aulas, tal. Eu vou fazer uma leitura mais do porquê e falando um pouquinho do porquê ele pensa esse texto, qual é o problema central do texto, e falando um pouquinho da lógica contemporânea, do Frege e do Russell, que ele vai tratar aqui. O que que esses autores adiantam, vamos dizer assim, qual é o problema que esses autores trazem e por que que o Quine chama esses autores. Esse texto eu escolho sempre, porque talvez ele seja dos analíticos ou dos autores dessa vertente, aquele que eu acho mais simples, porque ele escreve muito bem, né, porque alguns não sequer se preocupam em escrever bem, porque a gente já passou um pouco dessa dimensão da exposição pelo texto. São textos, às vezes, que já começam com formalização, com frases inteiras de lógica, que aí a gente realmente é expulso do texto, inclusive eu, né, mas, então eu vou tentar falar um pouquinho do porquê que eu escolhi esse texto, tá, então tentar falar um pouquinho da lógica contemporânea, tá, do Frege e do Russell, das descrições, singulares e da questão da nomeação da significação no Frege, e depois terminar falando um pouco do como o Quine, soluciona o problema que ele põe no começo do texto dele, desse sobre o que há. Eh, e a aula que vem a gente vai ler o texto do Porchat, que trata mais ou menos de uma questão parecida, que é o conflito das filosofias. Eu vou depois explicar por que que é mais ou menos parecido. Então, esse texto sobre o que há, na verdade, se eu fosse traduzir, na verdade, aquele Perifícios do Parmênides, talvez eu traduzisse assim: sobre o que há. Porque sobre o que há é a própria forma da ontologia. Sobre o que há é aquilo que é, aquelas coisas como elas são. É claro que o Quine não está pensando no Parmênides, é claro que o Quine não está preocupado com essa questão, ele está mais querendo, perguntar, assim, como que a filosofia, ela dá conta dos existentes, né, daquilo que existe. E aí ele põe um problema, que ele chama de problema ontológico, então a gente viu essa palavra lá no Heidegger, ontologia é a ciência do ser, né, aquilo que diz o ser, mas ele vai falar de ontologias aqui. Então ele vai falar desse problema ontológico, que é o problema de saber a quais entes determinados, eh, a minha ontologia é capaz de designar, o que que a minha ontologia fala,
no que a minha ontologia, ou seja, a minha filosofia, se vocês quiserem, o meu modo, o meu método, o meu modo de dizer, é capaz de dizer quais são os existentes, que comportam essa minha ontologia. E, obviamente, pensando sobre cada uma das ontologias, a resposta será sempre: cada uma das ontologias vai dizer que há aquilo, tudo que existe há. A minha ontologia, ela tem uma certa sensação de completude. Então, eu acho que o meu modo de dizer, a minha filosofia, é aquela capaz de dizer tudo que existe, né? Capaz de dar conta dessa ontologia do ser. Mas o que o Quine vai dizer é que esse problema, quando eu digo tudo, minha ontologia diz tudo que existe, a gente cai num problema que o Quine diz que são o emaranhado das barbas de Platão. Por quê? Platão era um discípulo de Parmênides, né, no sentido de que ele vai até um determinado ponto em que você só pode dizer aquilo que é, como a deusa diz, e o Heidegger mesmo diz que não é exatamente isso, mas a deusa diz que há um caminho que diz a verdade e um caminho que diz as aparências. E você só pode dizer, porque o mesmo é pensar e, portanto, ser, aquilo que é. Você não pode dizer aquilo que não é, porque aquilo que não é incapaz de ser, inclusive, concebido. Só que o próprio Platão se dá conta de que se eu não posso dizer aquilo que não é fica primeiro num núcleo intocável, e eu não consigo sequer discutir com ontologias ou com modos de dizer que tem entidades, que possuem entidades com as quais a minha ontologia não concorda. Ou seja, eu crio uma espécie de espaço negativo onde eu não toco. Para o sofista, para o Platão, né, era o espaço do sofista. O sofista está dizendo que não é, como eu me proibi de dizer o que não é, como eu me proibi de acionar essa forma linguística do que não é, eu não tenho sequer como discutir com o sofista. Nesse texto do Platão, que é um texto bem interessante, chama o Sofista, enfim, o estrangeiro, que é a personagem, diz que, na verdade, uma coisa é dizer algo e uma coisa é dizer algo sobre algo. Quando eu digo algo sobre algo, eu posso dizer algo sobre esse algo que não é verdadeiro. Mas eu não estou dizendo algo. Quando eu digo algo, quando eu digo o ser, eu digo algo. Agora, a linguagem, ela diz algo sobre algo, ela é da ordem da predicação. É claro que esse texto do Platão é o primeiro texto que vai apontar para aquelas noções de lógica. E aí, quando o Quine diz, então, que sempre que a gente vai discutir essa questão, nós voltamos para esse problema, que é o problema das barbas de Platão, né? Os emaranhados da barba de Platão, que é o velho enigma do não ser platônico, né? Que é o não ser de Parmênides. Na verdade, o próprio Platão diz nesse texto, o sofista aqui, é preciso cometer um parricídio, ou seja, é preciso matar o pai Parmênides para dar conta de conversar com o sofista. Mas é um problema. Dentro de toda essa completude ontológica, eu posso dizer tudo o que eu sei e tudo o que há na minha ontologia. Se eu posso reconhecer tudo o que há na minha ontologia, uma ontologia rival, ou seja, um outro modo de dizer, uma outra ontologia que propõe outros seres, que refute esses entes da minha teoria, se veria presa a um não ser platônico, e eu sequer posso discutir com essa ontologia, porque se eu for discutir com essa outra ontologia, eu, de algum modo, vou tornar aquilo que ela diz que existe, existente, porque eu vou precisar transcrever aquela outra ontologia no meu próprio vocabulário. Assim, segundo a perspectiva de uma ontologia positiva, como diz Quine, que ele acredita ironicamente a um senhor Max X, né? Toda a perspectiva ontológica negativa, aquela que suprime os entes, ela ficaria em déficit, porque ela é incapaz, né, de atingir aquilo que a outra vai criando. A outra vai dizendo que existem muitas coisas, Pegasus, aquilo que Pegaseia, e eu não consigo mais dar conta. E aí ele diz, seguir-se-ia, se esse raciocínio fosse sólido, que toda disputa ontológica, quem defende a parte negativa sofre a desvantagem de não poder admitir que seu oponente dele discorda. Porque eu não posso nem entrar nessa ontologia, porque eu vou ter que transformar aquilo que na minha ontologia não existe em existente. Por esse caminho, filósofos como o senhor Max X, como ele vai dizer, podem acreditar a existência a Pégaso, pois se ele não fosse, eu sequer poderia dizê-lo. Porque se eu digo que Pégaso não é, isso está lá no Gorgias, que é um texto que vai discutir com Parmênides, que é o Tratado do Não Ente. Se eu digo que o não ente não é, de alguma forma, para poder dizê-lo, eu dei a ele algum tipo de existência linguística, porque ele não é. Se eu disser que Pégasus não é, eu já disse que Pégasus, de alguma forma, é. Né? Existe na minha ontologia.
Se nenhum senhor Max X pode realmente provar a existência em um lugar determinado, espaço-temporal, dessa figura Pégaso, né, enfim, ele ainda assim enreda os seus oponentes nesse ser não ser platônico. Pégaso passa a ser, mas como uma ideia na mente dos homens, ele diz, é uma ideia na mente dos homens. Só que aí o próprio Quine diz, mas a gente não confunde ideias na nossa mente com coisas que existem. Por exemplo, quando eu vejo o Parthenon, que é algo que existe, e a ideia de Parthenon, eu sei que são coisas distintas. Né? Eu sei que existe uma ideia de Parthenon e o Parthenon. Agora, Pégaso e a ideia de Pégaso, eu não tenho a mesma relação. Então, ele diz que também não soluciona o meu problema dizer que esses existentes não existem no mundo, mas existem na minha mente. Na verdade, aqui ele retoma uma certa questão que é, inclusive, medieval. São Tomás de Aquino vai dizer que não existe fênix no mundo, só que ela não existe como atualizada, mas ela existe em potência, porque a essência de fênix é ser pássaro que renasce da cinza. Então ela tem uma essência, ela não tem uma existência. Percebem? Então esse jogo também que essas ontologias contemporâneas começam a trabalhar. Professora, diga. Eu só queria entender se essa é a ideia, assim. Então, o fato de você imaginar que algo não existe faria-o existir de alguma forma? Seria isso? Por exemplo, se eu digo Pégaso é um cavalo alado, o que eu fiz com Pégaso? Você definiu o que seria Pegasus. E dei para ele um atributo, uma característica, um Uma predicado. característica. Um predicado. Esse da cópula, Pégaso é o cavalo alado, é uma partícula de existência. Certo. Então, eu digo, Pégaso é um cavalo branco. Pode existir um cavalo branco que chama Pégaso, mas eu criei essa entidade Pégaso pela minha linguagem. Dijon. Opa, estava falando de microfone fechado, perdão. Ah. E eu posso ter essa relação, então, a partir da negação. Quando eu nego alguma coisa sobre aquele sujeito, aquela ideia, eu passo a dar, entre aspas, uma característica dentro dessa ontologia, ainda assim? Sim, quando eu digo o não ente não é, ele é de alguma forma, percebe? Porque eu disse e dei para ele um atributo e um lugar, né? É um pouco a questão do Platão, que o Platão vai dizer no Sofista, e é por isso que eu falei para vocês que a gente evita o sobre a natureza, é que uma coisa é dizer algo, quando você diz algo, você nomeia alguma coisa que existe. Outra coisa é dizer algo sobre algo. Quando você diz algo sobre algo, você está fazendo uma predicação. E o Platão diz nesse Sofista, que é um texto maravilhoso, ele diz que todo ser é uma parte de ser e um cercado de não ser. Porque para ser alguma coisa, eu não sou uma outra coisa. Então, esse jogo da negação, ele é intrínseco já à filosofia grega. Só que o que o Quine está dizendo aqui é que isso cria muitos problemas na linguagem comum. É claro que o exemplo que ele está dando, Pégaso, enfim, não, são exemplos que causam problemas. Mas se for uma ontologia, por exemplo, uma ontologia científica, e eu estou dizendo sobre coisas da natureza, eu crio anfibolias, eu crio problemas de linguagem que dá existência a coisas que não existem. E aí ele continua dizendo aqui, né? Dizer que Pégaso não é real é algo logicamente análogo a dizer que Pártano não é vermelho. Em ambos os casos, afirmamos algo de uma entidade cujo não ser não se questiona, percebe? Eu digo, Pártano não é vermelho, Pégaso não existe. Eu dei uma característica a algo. E aí ele vai dizer que existe uma filosofia mais sutil que vai tentar refutar essa do Max X, que é do senhor Y. E aí ele diz que essa filosofia tenta criar uma espécie de distinção entre esses enunciados, que são enunciados sem significado, assignificativos, e pensar que existem impossíveis não realizados. Então você vai criando entidades, percebe, para dar conta dessa questão. Por exemplo, enunciados assignificativos. Existem enunciados significativos e assignificativos. Então você vai criando várias muletas para dar conta de responder esse problema. Diga, Gabriel. Professora, mas assim, aí esses enunciados aí, eles seriam, sei lá, aquela ideia de eidos lá atrás?
de Platão, tipo, de ideia das coisas? Porque, por exemplo, o Pégasus, assim, para eu chegar a Pégasus, eu tenho que saber o que é um cavalo e o que é algo alado, né? Assim, o que é Sim. asa. Sim. Então, assim, é sempre uma construção de uma coisa anterior que vai indo sempre, mas vai ter, não sei se seria esse termo, uma origem primeira, que seria essa ideia, não sei. Então, aqui você já está um pouco quase apontando para a solução, né? Porque o que o Quine está criticando aqui, ele faz essa caricatura do senhor X, senhor Y, porque ele está falando de formas de discussão que existiam na época. Por exemplo, você dizer que um enunciado cuja a existência eu não posso comprovar no mundo é um enunciado sem significado, assignificativo. É um modo de circunscrever o que é significativo. Ou que esses enunciados eles postulam existentes não realizados. Tipo, Fênix é o pássaro que renasce da cinza. É um existente, porque tem é um possível, porque tem uma essência que não existe, que não está atualizado. Ou seja, você fica criando, na verdade, como vai dizer Quine, uma hiperpovoação, um hiperpovoamento desse espaço, porque você vai criando várias hipóteses para tentar suprimir esse problema que para ele é um problema que vai apontar lá para Platão. Então, essa questão exatamente do Platão, que você falou da ideia, né? Então, você tem algo que é o belo e as coisas belas no mundo. Então, você já tem essa relação. Só que aqui a questão do Platão, e o Platão, que é um parmenidiano nesse sentido, ele acha que existe o belo, uma coisa que é o belo. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe, nesse texto do sofista, que eu preciso dizer o que não é exatamente para poder discutir com o sofista, porque senão o sofista vai se encontrar nesse espaço do não ser, criar uma linguagem que diz o não ser. Por exemplo, o Gorgias, que cria esse texto, o Tratado do Não Ente, aliás, esse texto é genial, tá? O Tratado do Não Ente. Porque o que ele faz, o Gorgias, né, que é um filósofo da época lá do Platão, ele pega o texto do Parmênides, que é um texto inaugural da tradução grega, e ele cria um jogo de linguagem, evidentemente apontando os problemas desse poema, mostrando que assim que eu digo que algo não é, eu estou dizendo esse algo, portanto, eu estou pensando esse algo. Então, ele cria esse jogo do tratado do não ente. Né? Quando eu digo, isso está no Gorgias também, carroças que voam, de alguma forma, carroças que voam foram criadas pela linguagem. Então, ele faz esse jogo. E aí, para Platão, que evidentemente é um anti-Gorgias, né, um anti-sofista, ele quer discutir exatamente como essas teorias da linguagem, entre mil aspas, né, são problemáticas, só que como ele está preso a dizer o ser, né, ele não pode dar esse passo. Então, é exatamente uma construção de um passo linguístico, em que não é dizer algo, é dizer algo sobre algo. E algo sobre algo pode ser verdadeiro ou falso. Algo não. Se eu digo teto, né? Teto, o ser. Não. Agora, teto voa, teto está sentado, aí sim. Eu estou dizendo algo sobre teto. Mas aí o que a gente está se criando nesse texto do Platão? Está se criando uma teoria da linguagem. Que é exatamente por isso que o Heidegger diz que Parmênides é mais essencial, porque ele não é uma teoria da linguagem, é uma teoria do ser, né? Um pouco isso. Agora aqui o Quine está em outro... Não, o Quine está em outro planeta, né? A teoria do ser, ele está falando de ontologias, né? Na verdade, ele não está dizendo nem que existe uma forma de dizer o ser. Existem conjuntos metodológicos que tentam dar conta desse problema, né? E aí ele vai falar que essas tentativas de separar expressões significativas, assignificativas, que existem, que não existem, a significatividade, vão criando, na verdade, várias muletas teóricas, né? E ele vai dizer que você vai caindo cada vez mais nas barbas de Platão, você vai cada vez mais se emaranhando nesse problema, né? Então você vai povoando, ele diz, o seu terreno de entidades, né? Então existe aquilo que é possível não existente, você vai criando, né? Essas teorias alternativas. E o que o Quine vai dizer é que, na verdade, é preciso suspender, vamos dizer assim, esses compromissos ontológicos. É preciso, portanto, pensar como eu consigo refinar a minha linguagem a ponto de ela não criar compromissos ontológicos. O que é um compromisso ontológico? Para dizer alguma coisa
pela própria linguagem, eu acabo criando essa coisa. Quando eu digo Pégaso é amarelo. Eu dei uma qualidade para algo, e claro, aqui ele está falando um exemplo que é um exemplo lógico, que é um exemplo simples, mas pensem isso dentro de uma ciência, né? Pensem isso nas confusões que a linguagem cria. E aí eu vou fazer um certo discurso, que ele vai trazer dois lógicos, e é um pouco o ressurgimento da lógica. Então, a lógica vai aparecer aqui como uma espécie de medida purgativa dessas grandes contradições ontológicas. E ele vai trazer dois lógicos contemporâneos, o Frege e o Russell, com R, tá? Que ele vai falar desses dois lógicos, que vão criar um modo lógico de suspender compromissos ontológicos. Portanto, eu posso dizer qualquer coisa, e está tudo em suspenso, porque essa forma de dizer lógica, ela suspende as contradições da linguagem comum. E é um pouco isso que eu queria recuperar com vocês. Agora eu vou fazer um certo discurso para falar desse lógico Frege, que é um lógico matemático. Lembrando para vocês, por que eu trouxe esse texto? Para fazer um contraponto com o Heidegger. Lembra que eu falei para vocês que o Heidegger critica essa ideia de que a filosofia precisa emprestar da matemática o seu rigor? É exatamente o que está acontecendo aqui. Eu vou emprestar da linguagem matemática um rigor da linguagem filosófica que a filosofia mesmo já não possui. Então, eu vou emprestar da matemática uma espécie de formalização da linguagem, porque a linguagem comum, aquele todo da língua que convoca as palavras, tal como Heidegger propõe, ele cria anfibolias, ele cria contradições, ele cria problemas, e eu vou me emaranhando nesses problemas, e para resolver esses problemas eu crio os mundos possíveis, os mundos realizáveis, os possíveis não realizados, eu vou criando essas hipóteses. Então, eu queria fazer aqui uma breve passagem, então, pelo renascimento da lógica com Frege, que é uma tentativa de linguagem formal do pensamento puro a partir do modelo da linguagem matemática. E um dos problemas que aparece para Frege, que é exatamente suspender as contradições da linguagem comum, um dos problemas que aparece para Frege é exatamente esse problema da existência. A existência ela é concedida na linguagem comum pela partícula E, o E de cópula, né? Pégaso é amarelo, Pégaso existe, Pégaso é, né? Então, essa partícula é. O que o Frege vai fazer para suspender os problemas que a linguagem comum cria em torno dessa partícula? Frege, assim, vai distinguir, por exemplo, numa linguagem formalizada, as várias acepções do verbo é, do verbo ser, causadora das várias contradições que a gente está vendo aqui. Existe um é que exprime predicação. Então, Pégaso é amarelo. E esse é, você simplesmente suprime. Você não usa. Então, você faz SP, sujeito predicado. Existe um é que vai evidenciar igualdade, identidade. Pégaso é Pégaso. Esse Pégaso é Pégaso, eu vou transformar no igual, no sinal de igual. Então, não tem mais contradição entre Pégaso é Pégaso, que é identidade, e Pégaso é um cavalo amarelo. Tá? Por quê? Eu tenho sinais diferentes para dizer isso. E aí vai para o terceiro ponto. E, finalmente, se exprime existência, ou seja, ou seja, uma evidência posta fora, né? Então, é alguma coisa que existe, Frege vai postular uma teoria da quantificação. Eu não digo mais Pégaso é o cavalo alado. Eu vou dizer algum, nenhum, todo, quantificando esse nome. E aí Pégaso deixa de ser um nome e passa a ser uma variável, x. Vocês percebem que é a linguagem matemática, né? Então eu vou dizer, se x é amarelo, pode resultar no enunciado predicativo Pégaso é amarelo, x é Pégaso, ou amarelo é amarelo, ou algum x é amarelo. Esse algum x é amarelo faz com que esse nome, Pégaso, seja circunscrito e não seja Pégaso, o nome. Nesse sentido, mesmo não querendo dar conta de explicar a lógica de Frege aqui, é interessante assinalar que esses detalhes se distinguem da lógica clássica
por uma formalização da própria linguagem, numa matemática. E essa variável, portanto, x, algum x é y, que é mais ou menos isso que o Frege vai propor, x não é mais Pégaso, é uma variável numa equação, numa formalização. E aí eu vou trazer um pouco aqui uma questão que é do próprio Quine, ele vai explicar o que é a formalização lógica do Frege. Existem predicados de lugar, como caminhar, ser amarelo, de lugar, que de 2 lugares, conquistar, amar, ser maior do que, x é maior que y, e de 3 lugares, estar situado entre um e outro. Existem variáveis x, y, z, que desempenham o papel de pronomes. O que é um pronome? Pronome é algo que se põe no lugar do nome. Na gramática, eu, ele, você, né? Quando eu digo você, eu não estou dizendo alguém, eu estou dizendo qualquer pessoa que preenche esse lugar de segunda pessoa, de você. Quando eu digo eu, a mesma coisa. Eu estou usando um pronome que pode ser preenchido por qualquer um que estiver enunciando eu, percebe? Mas eu não estou dizendo Priscila, Pégaso, eu estou dizendo um pronome, algo que se põe no lugar do nome. Esse pronome, uma vez que designam, denotam coisas de ser ou seres de maneira indeterminada. Então, não é uma determinação. Há uma construção, a predicação, que consiste em associar uma ou mais variáveis a um predicado para formar uma frase ou proposição. X caminha, X conquista Y, X está entre Y e Z. Então, eu não tenho mais um nome, eu tenho uma variável. Construções que permitem a elaboração de frases a partir de frases de conectivos como negação, não, como conjunção, é, como disjunção, ou a implicação, se, então. E, finalmente, a quantificação. Existe um X, todo X, algum X, nenhum X, que transforma a frase aberta, X é amarelo, em uma frase que diz, existe algo que é amarelo. Alguma coisa corresponde a esse pronome, X. A quantificação permite, portanto, afirmar que pelo menos uma coisa, na realidade, verifica a proposição em questão. E só isso. Frege formula, então, essa questão de uma formalização da língua que suspende a contradição ontológica do verbo ser, da existência, a partir de uma formalização linguística, que transforma o nome num pronome, algo que se põe no lugar do nome, que geralmente é uma variável, x, y, z. E mais, Frege também vai propor uma diferença entre nome e significado. O nome não é um significado. Por exemplo, Voltaire e Everest não são a mesma coisa que o autor de Cândido e o maior monte do mundo. A maior montanha do mundo, que tem por resposta o X da questão é Everest, não é a mesma coisa que o nome Everest. E no texto do Quine que vocês leram aí, é o exemplo clássico. A expressão a estrela da tarde, ela vai designar, né, ela vai apontar para um X que é Vênus. A estrela da manhã vai apontar para a mesma Vênus, né, que é a estrela d'alva, a estrela guia, né, que são a mesma estrela. Eu posso dizer que Vênus é Vênus, porque aí é Vênus igual a Vênus, tudo bem. Agora, eu não posso dizer que a estrela da tarde é a estrela da manhã, percebe? Ou seja, X é igual a Y, X é igual a Z. Agora, Y não é igual a Z, percebe? Uma variável, ela pode ter um enunciado com uma variável pode ter vários resultados, ou o mesmo resultado em variáveis, em equações diferentes. E aí ele vai continuar. Assim como funções com argumentos iguais podem ter formas matemáticas diferentes, esses são enunciados distintos, pois uma é uma expressão de predicado e o outro é uma evidência lógica de identidade. Vênus é Vênus e você comparar dois predicados. Cavalo alado significa Pégaso, mas nem por isso, diz Quine, precisamos trabalhar sobre o peso da ilusão de que a significatividade de um enunciado que contém um termo singular pressupõe uma entidade nomeada pelo termo. O termo singular não precisa nomear para ser significante. Então, Pégaso não precisa nomear nada para significar alguma coisa. Algum X é Y. Percebe? E eu suspendi com essa questão de separar o nome do significado
a ilusão da significação pelo nome, de que o nome cria alguma coisa no mundo. Assim, por essas múltiplas acepções dos enunciados que, aparentemente, segundo as confusões da linguagem, nomeiam coisas, Quine explicita que os significados, eu cito, neste caso, sendo diferentes um do outro, devem ser distintos do objeto nomeado, que é um e o mesmo em ambos, em todos os casos. Tipo Vênus, né? Nosso senhor Max X confundiu o significado da palavra Pégaso com algo que é nomeado por essa palavra. E aí ele continua, existe um refinamento ainda dessa teoria lógica do Frege, que são as descrições singulares do Russell, que é um outro modo de formalizar ainda, que é capaz de dar conta, inclusive, de proposições de coisas inexistentes. Por exemplo, o atual rei da França é careca. Não existe atual rei da França, portanto, é uma frase que não aponta para nada. O que o Russell vai dizer? Se eu transformar esse X, rei da França, naquilo que aponta para uma descrição singular, eu estou simplesmente dizendo que um X corresponde a um Y, nada além disso. E aí ele vem com outro exemplo, que é o exemplo que está no texto, que é o exemplo do Walter Scott. Eu vou pegar e mudar um pouquinho o exemplo, porque eu não sei que livro é esse. Ele diz que o autor de Ivanhoe, né? Então, eu faço uma perífrase, né? Assim, uma perífrase é dizer com mais palavras, né? Eu fiz uma perífrase que corresponde a um nome. Como é que eu faço essa descrição formalmente, logicamente, para evitar contradições? Eu vou dizer, então, que há algo, uma variável ligada a um X, que escreveu Ivanhoe e é um poeta. Esse algo, esse X, é igual a Walter Scott. Agora, eu não criei nada com essa descrição. É uma descrição singular, é uma descrição que corresponde a esse X. E aí ele continua, todos os nomes, o ato de nomear, que postula a existência real de Pégaso, não são problemas ontológicos, pois podem ser ditos, eu cito, em uma linguagem que dispense totalmente os nomes. Ser assumido como uma entidade é puramente e simplesmente ser reconhecido como o valor de uma variável. Então, o que é o Walter Scott? É o resultado X nessa proposição. Algum X escreveu Ivanhoe, como a gente conhece, e é um poeta. Esse X é esse autor. Ou, se vocês quiserem, algo escreveu Dom Casmurro e é um autor brasileiro. Esse algo que escreveu Dom Casmurro e é um autor brasileiro, que corresponde, portanto, ao resultado dessa equação, é X igual a Machado de Assis. Percebe? E aí ele diz, então o que significa um nome? Um nome é o resultado de uma variável. Simplesmente isso. Em termos das categorias gramaticais tradicionais, isso equivale a dizer que ser é estar no domínio da referência de um pronome. Então, é um pronome, algo X que fica no lugar de um nome. Como os nomes gramaticais. Eu, você, ele, que são apenas referenciais. Ele não é, quando eu digo ele, eu não nomeei nada, eu nomeei um lugar que pode ser o de qualquer um de vocês que estão aqui, né? Dependendo do lugar, da descrição que se segue a esse nome. Há algo, a variável ligado, que é um número primo maior que 1 milhão. Assim, o nome Pégaso poderia ser traduzido tanto por cavalo alado, quanto por uma coisa mais indecifrável, que é a coisa que é Pégaso ou a coisa que pegaseia, a coisa que tem a qualidade de ser Pégaso. Ou seja, Pégaso é apenas o resultado, a variável dessa equação, desse enunciado. Essa coisa que pegaseia, definida, ocupa o lugar gramatical do pronome X. Isso. Todo o substantivo pode ser convertido em uma descrição singular, então analisado por essa teoria de Russell. Percebe? Então, aí eu consigo criar, inclusive, enunciados que pareciam significativos, como a cúpula redonda e quadrada do Berkeley College. Então, eu consigo dar conta, sem ficar criando várias muletas, a partir de uma análise lógica da linguagem, de todos esses compromissos ontológicos. E aí pergunta-se no texto, né? Ele pergunta, você não tem nenhum compromisso ontológico? Para o Quine ele diz, sim, eu só tenho compromissos ontológicos até onde vão as variáveis ligadas. Só tenho compromissos ontológicos com
essas frases lógicas. Nenhum outro compromisso ontológico, ou seja, não postulo nenhum tipo de existências não nomeadas, existências possíveis em potência. Eu, na verdade, despovoo esse meu ambiente, como diz o Quine, eu gosto de paisagens desérticas, a partir de uma análise lógica da linguagem. Então, a análise lógica da linguagem, ela permite que os compromissos ontológicos sejam suspensos. Percebe? O que são compromissos ontológicos? Criar entes a partir da linguagem. Criar inexistentes a partir da linguagem. Podemos, então, dizer que alguns cães são brancos sem nenhum compromisso, nem com a canidade do cão, a branquidade do branco, né? Pois os nomes equivalem apenas a algo como pronomes do tipo isto ou aquilo, que só servem para designar coisas. Aqui podemos acrescentar descrições definidas, portanto, é a descrição desta coisa. A cúpula redonda e quadrada da Berkeley College é uma descrição de uma coisa. Se ela existe ou não, na verdade, ela é apenas aquilo que corresponde a um X. Né? Se eu disser que algum X é um cavalo alado, esse X é Pégaso. Só isso que eu disse. Os substantivos, os nomes, são, diz Quine, pronomes, ou seja, eles ficam no lugar do nome, são pronomes. Algo que está no lugar do pronome. O nome aponta, então, para aquela partícula, eu cito, que denota o ente ou a ele se refere, considerando apenas como uma pessoa do discurso. Não estamos pactuando com universais ao enunciar pela forma de Russell, mas assumindo uma maneira denotativa de enunciados. Mesmo que disséssemos nenhum Pégaso é o cavalo alado, nós não nos enredaríamos assim por um atributo como a essência de Pégaso ou a essência de cavalo alado, pois nenhum desses nomes está sendo nomeado, está sendo simplesmente designado por uma descrição. Que vai designar apenas lugares variáveis, X, Y, enfim, posso dizer algum X é Y, só isso. E a esse Y corresponde um X, que nesse caso é Pégaso. Não há, entretanto, para Quine, algo intermediário entre o nome e a coisa ao qual daríamos o nome de significado. Um enunciado pode ser significativo sem necessariamente ter significado, ter algo mais, como um atributo universal, apontar para alguma coisa, etc. Então, percebam qual é o movimento da lógica moderna, da lógica contemporânea. A lógica contemporânea, ela pensa numa forma de formalização da linguagem comum, matematizando essa linguagem comum, então, transformando aquilo que é algo em uma variável ligada por algum quantificador, nenhum, todo, algum, dentro de uma equação, de um enunciado. Algum x é y, e somente esse x é y, por exemplo. Então, é pouco essa a forma dessa lógica contemporânea que o Quine recupera como um modo, portanto, de evitar que quando eu vou falar de uma ontologia, eu caia em todas as contradições, em todo o pacote de contradição que essa ontologia pressupõe, que essa ontologia carrega. Então, eu posso, inclusive, transitar por vários modos de pensar o ser, ontologias, sem carregar até o fim os pacotes de compromissos que essas ontologias propõem, percebe? Eu posso, inclusive, me utilizar do modo como essas ontologias constroem esses enunciados, sem cair nas contradições que estariam implicadas por esses enunciados. Por quê? Porque eu purifiquei esses enunciados por uma análise lógica com essas variáveis ligadas que suspendem os compromissos ontológicos. Bom, ele vai dizer, então, nessa questão, que nós podemos ter vários modos de dizer, ser várias ontologias. Ele vai dizer o logicismo de Frege, Carnap e Russell, o intuicionismo, o formalismo, o nominalismo, modos de conceber, portanto, o ser, modos de conceber notações e enunciados, e que podem ser utilizados, esses modos de dizer o ser, sem que eles entrem em contradição entre si. E se eu sou um formalista, eu tenho que ser um formalista até o fim, eu não posso sequer entender uma questão que está posta por uma outra ontologia, por um outro modo de conceber aquilo que há.
Ele vai dizer, inclusive, no final desse texto, que eu sequer posso dizer que a ontologia que pressupõe deuses gregos é falsa ou assignificativa ou sem significado, como dizia Carnap. Por quê? Ela é simplesmente mais uma ontologia. Como é que eu sei que a ontologia da física, o modo de dizer da física, é melhor do que aquele da mitologia grega? A única coisa que eu posso dizer é que ele responde melhor às minhas questões. Do ponto de vista da construção linguística, ambas são ontologias. É um pouco essa questão. E ele vai dizer também que várias controvérsias internas à matemática e à ciência do século XX levaram a mostrar que mesmo a física, mesmo as ciências mais duras, elas trabalham com alguns pressupostos que podem ser mitos. Por exemplo, o mito do dado, o mito da analiticidade, que depois o próprio Quine vai retrabalhar. Ou seja, nenhuma delas é passível de se dizer sem nenhum tipo de compromisso ontológico ou compromisso de princípios. Então, eu teria que descartar todas essas ontologias, todos esses modos de dizer, todas as ciências, porque a lógica, a matemática, a física, todas elas tornaram óbvio que também a escolha de uma ontologia é aberta e deve ser decidida pela tolerância, na verdade, e pelo espírito experimental, por aquilo que está posto como dado. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho na mão uma arma, que é exatamente essa lógica que suspende os compromissos ontológicos. Então, eu tenho um chão lógico, a partir do qual eu posso purgar as ontologias dos problemas que elas mesmas criam, mas, ao mesmo tempo, me utilizar delas para responder questões. Por exemplo, questões da matemática, questões postas pela física. Dessa forma, se para um fenomenalista o fisicalismo, por exemplo, uma outra ontologia, é um mito, não deixa de ser um mito fecundo para dar conta de partes da nossa experiência. Se a matemática precisa, por exemplo, trabalhar às vezes com a questão dos universais, não significa que a matemática precisa retornar a um compromisso platônico. Ela pode simplesmente se valer dessas questões a partir de um contexto lógico, a partir dessa lógica do Husserl e do Frege. Cada ontologia, então, estabelece um ponto de vista. Assim, o fenomenalismo serve a epistemologia no mesmo campo qual o fisicalismo, sendo que ambos devem ser purgados pela análise lógica dos seus enunciados. Mas como discutir dentro das ontologias e não escapar ao embaraço platônico de precisar admitir entidades que minhas teorias não admitem? É esse problema, né? O fisicalismo, para conversar com o fenomenalismo, ele teria que implicar questões que o fenomenalismo, palavra difícil de falar, postula que existem e que são contrários à sua própria postura ontológica. Como é que eu faço isso? Suspendendo os meus compromissos ontológicos a partir da lógica. E aí ele vai dizer que assumir um ponto de vista semântico, que é exatamente esse ponto de vista do Husserl e do Frege, para decidir entre ontologias rivais, é o ponto de vista mais fecundo, ainda mais levando em conta os crescentes paradoxos científicos e matemáticos já apontados no século XX, que levam a uma necessidade de tolerância contra os compromissos ontológicos. Às vezes eu preciso de um modelo ontológico, eu preciso, por exemplo, que Pégasus de alguma forma exista, ou que existam universais, ou que exista um número primo maior que 1 milhão, mesmo que eu não consiga ir até o fim desse compromisso. Então, como é que eu faço isso? Assumindo um patamar semântico lógico para purgar a minha ontologia de seus problemas. Fica mais claro isso ou não? Ou nem um pouco? Ou nada claro, totalmente obscuro? E aí ele vai dizer, só citando de novo, nossa aceitação ontológica, creio eu, é semelhante, em princípio, à nossa aceitação de uma teoria científica, digamos, de um sistema da física. Adotamos, ao menos, na medida em que somos razoáveis, o esquema conceitual mais acomodado e organizado. Então, eu escolho aquele sistema, sabendo que, semanticamente, ele deve ser analisado, que mais dá conta de responder os problemas que eu tenho posto pela experiência. Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, por que eu não vou me valer do modelo dos deuses gregos para explicar a física? O mundo físico. Porque o modelo dos deuses gregos não me parece aquele que é
mais adequado, acomodado, organizado, simples para responder essas questões. É só isso que eu posso dizer. Não posso dizer que aquele modelo é ruim e o meu modelo é bom, porque são modelos. E como que eu faço para esses modelos serem sempre purgados dos seus problemas ontológicos? Análise lógica, metodologia lógica, tal como propôs o Carnap. Nossa ontologia fica, então, determinada, uma vez fixado, o esquema conceitual global destinado a acomodar a ciência no sentido mais amplo. Se pudermos, então, manter os debates entre ontologias rivais, os debates sobre o que há, sobre o que eu posso dizer com a minha ontologia, são postos em um nível semântico acerca das palavras e o que podemos fazer com elas. Pronome, as descrições que se voltam a esse pronome, uma linguagem purificada dos seus problemas de confusão semântica, a partir de uma formalização matemática. Se vocês forem fazer lógica, vocês vão ver exatamente isso. Tabela de verdade, depois a formalização, os quantificadores também, nenhum, todo, algum, eles se tornam símbolos, você vai simbolizando essa linguagem exatamente para evitar aquela questão do Heidegger, que o nada nadifica. Você transforma nada, algum, todo, né, em termos matemáticos, fazendo com que eu afaste dessa palavra, nenhum, todo, algum, qualquer tipo de confusão semântica, né? Não sei se vocês se lembram da questão semântica que está colocada, por exemplo, lá pelo Homero, lá na Odisseia, quando o Ulisses ele fica preso pelo Polifemo, né, que é o gigante de um olho só, e ele vence o Polifemo, ele fura o olho do Polifemo, né, se agarra a um carneiro e sai fugido, né, assim, agarrado à barriga do carneiro, né, dos animais. E quando chega o pai do Polifemo, Deus, pai do Polifemo, encontra o Polifemo gritando de dor, ele fala assim, quem furou o seu olho? E como o Polifemo tinha perguntado para o Ulisses como ele se chamava, e o Ulisses disse que ele se chamava Ninguém, o Polifemo grita, ninguém, ninguém, ninguém. Aí o Deus pergunta, quem furou seu olho? Ninguém, ninguém, ninguém. Ou seja, o que está acontecendo aí? Uma anfibolia da linguagem, um problema da linguagem, que cria um vazio, que Ulisses disse que chamava ninguém, mas ninguém não é ninguém, Nemo, né? Assim, era até uma brincadeira medieval isso, na verdade, né? Os medievais tinham muito isso, né? Eles criavam essa personagem, né? Que era ninguém, então essa personagem era se transformava em uma personagem que podia tudo. Ninguém pode comer até explodir. E esse ninguém virava uma personagem. Existia a figura do ninguém, que era essa figura que pode fazer tudo. Mas vocês percebam que é um jogo de linguagem. Então, o que eu tenho que fazer para não cair nesses jogos de linguagem, como o Polifemo, né? Que é essa linguagem que vai fazer uma designação? É exatamente me atentar aos princípios, a petição de princípio lógica da linguagem, né? Então, e eu não vou cair aí em nenhum tipo de anfibolia. Eu posso criticar uma ontologia a partir de um patamar semântico, sem precisar entrar nas contradições que ela cria para mim. E eu também posso traduzir uma ontologia na outra a partir de uma relação semântico-lógica. Não sei se fica muito claro, ou fica mais claro, agora vocês podem reler o texto, vocês vão ver então essas questões do Frege e do Russell, exatamente o que eles colocam, ambos, né? Essa diferença entre nomear e significar, entre o que é um nome e o que é o conteúdo ao qual esse nome aponta. Esse nome também é transformado num X, numa variável, portanto, o nome não é algo, mas sim uma variável a qual está ligada a uma descrição. E essa descrição, ela não é, portanto, um conteúdo de existência. Ela simplesmente é o resultado de uma equação, o X, né? Aquilo que aponta para o X. Você pode falar que algum X é Y, né? Algum Pégaso é cavalo alado, algum X é Y. Quando eu faço esse tipo de desenho lógico da própria linguagem, quando eu substituo aquilo que é um nome e aquilo que é um significado, que parece apontar para o nome, por variáveis, e essas variáveis são quantificadas, todo, algum, portanto, ela circunscreve, não é Pégaso, o homem é um ser racional, mas é todo homem, algum homem, eu circunscrevo essa descrição a um X específico, a uma resposta específica, eu consigo, portanto, encontrar uma forma de lidar com essas ontologias ou com esses modos de falar o ser que não fazem com que eu caia em contradição
E aí, mais eu posso escolher, aí desse ponto de vista, né, holisticamente, como ele fala, qual é aquele modo de dizer que mais se adapta ao meu problema. Então, eu posso me valer, inclusive, de pacotes diferenciados. Eu posso responder uma questão matemática por uma ontologia que possui universais, mas, ao mesmo tempo, na física, eu postulo que não há universais. Sem que haja uma contradição entre eu poder atuar na matemática de um modo e na física de outro, percebe? Eu não preciso carregar os compromissos ontológicos até o fim. Ficou um pouco mais claro qual eram as questões do texto? Ou não? Vocês continuam achando esse texto de arrepiar? Vocês percebem um pouco essa questão, né? Se Vênus é a estrela da tarde, então eu tenho o nome e aquilo que é um significado do nome. Quando eu digo que Vênus é a estrela da manhã, eu não posso dizer que Vênus é Vênus, eu posso dizer, mas eu não posso dizer que a estrela da tarde é a estrela da manhã, porque o pacote de significados não é o nome. Nome não é significado. Então, quando eu digo Pégaso é um cavalo alado, eu disse X é Y, Pégaso é um cavalo alado, Pégaso é um cavalo amarelo. Eu disse duas coisas diferentes do mesmo X. E essas duas coisas, elas não se equivalem, porque o nome não é aquilo que ele significa. Significados de nome são coisas diferentes. E nome é um pronome numa equação, numa sentença, num enunciado. Se eu faço isso, eu esvazio a nomeação do seu conteúdo de compromisso ontológico. Então, o Quine diz claramente nesse texto, eu suspendo os compromissos ontológicos, meus compromissos ontológicos vão apenas até onde vão as variáveis ligadas. Nenhum outro compromisso ontológico. Com existentes, com não existentes, com significação e com não significação. É por isso que ele diz, não tem compromissos ontológicos. Eu sequer posso dizer que a física é a verdade ou que os deuses gregos são a verdade. Eu não tenho compromissos ontológicos. Eu simplesmente vou dizer que uma ontologia que possui deuses gregos não explica a física de modo tão claro como os elementos da física contemporânea. É só isso. São modelos. Percebe? E voltando um pouco à questão para o nosso plano, por que eu peguei esse texto? É um texto, ele é um americano, né, o Quine, ele estudou com Carnap, e quando a gente falou do Carnap lá na frente, a gente falou que a filosofia ela passa a ser simplesmente análise lógica, eu queria trazer uma dimensão que não é do Carnap, tá? O Carnap é mais logicista do que o Quine ele se vale da lógica para outros elementos, mas mostrar o como se faz, então, essa apropriação lógica dos conteúdos da filosofia, então, como a filosofia se transforma em lógica, e mais, o como cada um desses autores, Heidegger de um lado e Quine de outro, pensam aquilo que a gente chama de ontologia, ou de metafísica, ou de dizer o ser. Aqui, dizer o ser sobre o que há, que eu acho uma boa tradução para perifícios, e lá, dizer o ser quer dizer a aletheia. A gente está em planos muito diferenciados. Não sei se vocês percebem. Parece que houve, então, uma espécie de quebra. Aqui a gente está preocupado com o Quine, uma linguagem científica, uma linguagem para dizer a ciência, linguagem para a física, para a matemática moderna, que dê conta dos problemas que a matemática põe, que dê conta das ambiguidades da matemática com a física, que são modos diferentes de dizer o ser, que dê conta, portanto, desse movimento. Enquanto que o Heidegger está perguntando por uma pergunta essencial, percebe um pouco essa questão. Então, eu quis fazer um pouco esse desenho, trazendo esse texto, que não é um texto tão simples, para mostrar para vocês também como essa separação dos modos de fazer filosofia que acontece nesse período também são modos diferentes de cada uma das tradições de acessar a sua própria herança. Porque esse texto do Quine também é interessante, na maior parte das vezes vocês vão ver esses textos do Carnap, autores mais lógicos, que eles simplesmente descartam a história da filosofia. Aqui no caso do Quine não, porque num certo sentido ele retoma, embora do modo dele, um problema que está lá em Platão. Ele fala as barbas, o emaranhado das barbas de Platão. Então ele retoma, num certo sentido, um problema que é um problema da filosofia, né? que é um problema lógico. Inclusive ele vai falar dos lógicos medievais, né? As várias ontologias medievais
que ficavam também nesse mesmo problema, porque havia vários modos de dizer o ser, dessas ontologias medievais, que eram contraditórios entre si. Então, para eu criticar um modo de dizer o ser, eu precisava entrar na outra ontologia, né? O nominalismo, você tinha, por um lado, os nominalistas, por outro lado, aqueles que pensavam que existia uma essência, e você tinha esses vários modos de dizer o ser que eram conflitantes na Idade Média. Como decidir por esses modos? Tá? Então, tem várias filosofias. Como é que eu decido a que é melhor? Pode me dizer, é aquela que é melhor para o conjunto de experiências que eu estou querendo explicitar por essa minha filosofia. Não sei se eles têm alguma questão, várias questões, muitas questões. Eu não vou perguntar nada sobre o texto do Quine, tá? Assim, só queria trazer exatamente um pouco essa outra dimensão, porque se vocês tiverem interesse pela filosofia, principalmente pela filosofia contemporânea, vocês vão perceber essa distinção muito clara. Vocês vão chegar para um professor e ele está falando de Heidegger, está falando de Adorno, e falando de Hegel. Aí você chega um outro, parece que você está num outro planeta, a pessoa está fazendo formalização lógica, matemática na lousa. Está escrevendo, formalizando ação humana, problemas de ética, mas está fazendo tudo isso ao modo de um sistema matematizado. Então você pensa assim, mas o que é filosofia? São as duas coisas. Por quê? Porque houve um momento em que você teve muito essa distinção, essa quebra. Eu usei muito aqui para fazer essa aula, eu não sou lógica, tá? Então, é um livro do Jean Lacoste, que chama A Filosofia no Século XX, e nesse livro do Jean Lacoste, ele vai falar dos grandes filósofos do século XX, né? Heidegger, Sartre, pelo lado da filosofia continental, né? Adorno, ele não fala muito da filosofia, do que a gente chama de teoria crítica. Aí ele vai falar dos filósofos analíticos e ele fala de uma parte que separa ainda, que são a filosofia, que são os filósofos americanos, a filosofia americana, cuja figura, uma das figuras exponenciais é o Quine. Então ele vai separar ainda uma outra dimensão dessa filosofia de corte analítico, porque analisa a linguagem, o método e tal, que é o que ele chama de filosofia americana. E se vocês forem para os Estados Unidos, se a gente for estudar nos Estados Unidos, vocês vão perceber que no departamento de filosofia não se estuda Hegel, essas coisas, em Parmênides você estuda nas letras, é outra coisa. Né? Então você tem muitas essas dimensões que são tradições da filosofia. Vocês têm alguma questão? Vocês estão aí ainda? Vocês fugiram com a formalização lógica? Oi, gente. Opa, estamos aqui ainda. Acho que as questões estão mais para todas do mundo hoje, professor. Todas as perguntas do mundo. Eu posso passar para vocês esse texto aqui. Na verdade, o que eu fiz foi um recorte sobre a teoria do Frege e do Russell, né? Eu posso passar para vocês, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais. Mas, na pasta, que é a pasta de texto, tem um livro da Franca de Agostini, se vocês tiverem interesse nessas questões históricas da filosofia, que chama Analíticos e Continentais, em que ela vai falar, essa Franca de Agostini, que é uma historiadora da filosofia, como os grandes problemas do século XX foram abordados por cada uma das tradições. E como essas tradições, a tradição mais ligada ao texto, a uma linguagem mais ligada à sua própria história, a história da filosofia, que é o que a gente chama de continental, dá conta dos problemas de um modo, e como isso que a gente chama de filosofia analítica, põe outras questões que estão, às vezes, muito mais perto da física, da matemática, das ciências duras, emprestando, inclusive, os métodos das ciências duras, esse Frege, né, que é um matemático, ele vai entrar na filosofia pela lógica, mas ele é, na verdade, matemático, né? Então, é um matemático que vai tomar a frente dessa nova lógica, né? Não é exatamente um filósofo aristotélico, tal. Na verdade, ele tem um problema matemático e ele vai trazer esse problema para dentro da linguagem. Então, é um pouco essas questões que eu queria colocar para vocês nesse último quarto do curso, nessa última parte do curso, inclusive para apresentar um pouco essa dimensão da filosofia contemporânea. O que é legal também, hoje em dia, é que a filosofia ela fez assim, né, tá?
e agora ela está fazendo assim. Então, você vai notar agora analíticos ou filósofos da linguagem americanos lendo Hegel que tinha sido deixado de lado, porque Hegel é uma ontologia cheia de falsos compromissos ontológicos e tal, mas aí eles estão lendo Hegel agora, então você faz essa ponte, vamos dizer assim, e o outro filósofo que também faz essa conjunção é o Habermas, aqui vindo da teoria crítica, portanto, vindo dessa leitura hegeliana, adorniana, que foi inclusive orientado do Adorno, ele encontra na filosofia da linguagem americana um modo de construir a sua teoria da ação comunicativa. Então, você faz uma espécie de curto-circuito agora, né? Mas essas tradições continuam muito cindidas. Vocês vão perceber se vocês forem, por exemplo, fazer algum curso na filosofia. Dependendo do modo como o professor entra na filosofia, o curso é completamente diferente, realmente. E, às vezes, pode ser um professor de ética. Você tem professores de ética que são mais da escola analítica e professores de ética que são mais da escola continental. Então, vocês vão ver a mesma disciplina, mas são coisas muito opostas, muito diferenciadas. Sabe? E, geralmente, no Brasil, voltando um pouco àquilo que eu falei para vocês, da tradição da USP e tal, nós temos uma tradição mais continental, mais francesa. Nós, no geral, né, na filosofia. Agora, você tem muitas universidades no Sul, no Rio Grande do Sul, principalmente por causa de contatos com a América Latina, que não se dão tanto com a USP ou as universidades brasileiras, mas mais com a América Latina, eles têm uma forte propensão à filosofia mais de corte mais analítico. E a UNB, era isso que eu queria falar para vocês, que eu falei para vocês, né, que ela era muito diferenciada, por ela ter sido criada como uma espécie de universidade piloto, ela foi procurar essas dimensões, enfim, embora a filosofia tenha sido criada só nos anos 80, né, muito depois, e nós temos um departamento que tem todas as escolas, vamos dizer assim, você tem a escola mais analítica, uma escola que é mais americana, inclusive a gente tem professores americanos, uma escola mais ligada a um modelo uspiano, um modelo mais brasileiro, você tem tudo isso convivendo num departamento, o que faz uma grande riqueza da Universidade de Brasília. Né? Então, vocês têm à disposição esses vários professores que eu gostaria muito de servir, esse curso de servir como uma espécie de apresentação a esses vários autores e a esses vários cursos que vocês vão poder cursar depois. Essa disciplina abre a porta para vocês, inclusive, se vocês se interessaram pelo Quine, de fazer lógica o semestre que vem. Ou de fazer uma disciplina que o pessoal do direito gostava muito de fazer, teorias da linguagem, que é filosofia pragmática da linguagem, filosofia da argumentação, que é com um professor que estudou nos Estados Unidos. Então, ele tem totalmente essa... Eu nem sei se ele lê Quine ainda, porque esses filósofos mais ligados a essa tradição, eles não têm um cultivo do passado, assim, como nós da tradição continental. Sabe, ficar lendo Kant, ler de novo, eles são mais, assim, problemas, não autores, problemas. Né? Então, eu não sei muito bem qual é a dimensão do que ele está estudando, mas vocês vão ver uma questão da pragmática da linguagem, então ele está muito mais nesse patamar. Então, vocês vão ver, vocês vão entender a questão quando eu falo para vocês. Agora, se vocês vão para um outro professor, ele vai fazer uma filosofia da linguagem a partir da linguagem heideggeriana. Então, é outro mundo, assim, sabe? E tudo isso convivendo no grande pacote que a gente chama de filosofia contemporânea, né? Dos modos de pensar contemporâneos. Não sei se vocês têm questão, agora ficou todo mundo mudo, né? Assim, tão chocado. Aí eu vou perguntar para vocês, faça a formalização, não? Eu falar a verdade para vocês, eu sigo o que está no roteiro, porque eu tenho também bastante dificuldade de formalizar argumentos, sabe? Assim, não é, a minha cabeça não é muito lógica, assim, para formalizar. Eu preparo, consigo preparar, consigo formalizar, mas é muito imediato, eu não consigo tornar isso automático para mim, sabe? Aqui, estudei tal, estudei hoje para falar para vocês, mas eu não consigo tornar operacional. Mas vocês vão ver depois outros professores que lidam com isso com muita facilidade, né? Com essa formalização da linguagem e mostrando para vocês quais são os problemas aqui essa formalização da linguagem vem responder.
que é um pouco o que eu quis fazer aqui para vocês. É a filosofia da lógica, não é exatamente a lógica, é o porquê eles pensaram essas questões, né? É exatamente para suspender esses grandes pacotes ontológicos, né, que a filosofia cria, né? A linguagem cria, a linguagem comum, né? E a linguagem formalizada não. Chocado? Por quê, Marcos? Fala. Que isso seja filosofia? Vocês vão ver, gente, professores de filosofia que são mais próximos a um matemático do que a um sociólogo, por exemplo. Porque a gente tem muito essa ideia que vem do ensino médio de que a filosofia é uma ciência humana, né? Ela é, claro, não estou dizendo que não, mas que ela é, portanto, parente da história da sociologia. Vocês vão ver essa dimensão, ela é parente da matemática, da física, é uma coisa completamente diferente do que a gente imagina. Inclusive, uma das críticas que a gente fazia a essas divisões que o ensino médio faz, né? Então, o aluno, para entrar na filosofia, ele tem que saber história, mas não matemática, é de que a filosofia não é assim. Ao contrário, né? A gente tem vários professores no departamento de filosofia que são físicos. Eles são formados em física. Fala, Gabriel. Professora, a senhora falou aí agora interessante, tipo, que essa ideia de que a filosofia, enfim, assim, ela é humana, né? É uma ciência humana. Mas seria mais ou menos equivalente, igual, assim, a ideia, aquela anterior que a senhora tinha falado, que, tipo, a filosofia, falar em filosofia, sei lá, tipo, filosofia no Japão, sacou? Tipo, aquilo não era filosofia. E, assim, e a própria ciência exata, vamos dizer assim, grosso modo, também seria humana porque ela é uma manifestação humana. Poderia, tipo, ter... Então, aí a gente cai um pouco no logicismo, essa ideia de que a lógica ela preexiste, né? Porque ela é uma formalização quase matemática. Mas sim, aqui o que a gente está dizendo é que são linguagens, né? Portanto, linguagens, não são essências, né? Assim, essa ideia de que a lógica existe no mundo e tal, assim. Então, você pode, mas há sim formas de pensar que vem dessa noção de matemática, dessa matematização, algo que como vou dizer, que não é humano nesse sentido, que não é convencionado pelo homem, que não é social, que não é histórico, né? Porque quando a gente fala humano, a gente está pensando muito naquela questão hegeliana, né? É formado historicamente, então há uma espécie de desdobramento. Existem autores que pensam de outro modo nessa questão, né? Que existe sim uma lógica do saber, e existe uma semântica lógica, gramatical desse saber, né? Então tem essa questão também, mas um pouco o que você falou voltando ao Heidegger, né? A filosofia, nesse sentido, ela é ciência num sentido primordial, primeiro, né? Então, ela não é ciência humana ou exata, ela é talvez o chão em que depois essas divisões foram ocorrer, que são divisões um pouco artificiais, na verdade, né? As ciências exatas, as ciências humanas, né? As engenharias, aí você vai criando esses vários para falar heideggerianamente, esses vários domínios de objetos, né? A ciência ela é o espaço de um domínio de um objeto, enquanto essa noção da filosofia, como uma pergunta inaugural, assim, ela estaria antes dessas questões, mas a gente divide, né? Então, vai fazer essa divisão. Então, aqui, a filosofia é algo que está muito mais próximo da história. Para esses autores analíticos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, vocês vão realmente ver assim, quase com entre aspas, desprezo pelo movimento histórico. Tem até textos contra isso, no sério, do historicismo, então, né? Um pouco essa questão de que o historicismo, a sociologia, ela é uma outra ciência, ela não tem nada a ver, ela não tem o rigor da filosofia. A filosofia empresta à sociologia a análise lógica, mas a análise lógica é superior, né? Inclusive, a gente uma vez fez um movimento aqui no Departamento de Filosofia para se aproximar da sociologia e tal, e tem uma certa resistência de alguns professores, porque a sociologia ela é uma ciência, não é que é inferior, mas ela é outra. A filosofia é outra coisa. A filosofia ela lida com formas mais essenciais nesse sentido, né? Com a lógica, com a física. Então, são modos de pensar, né? Enquanto tem filósofos, né? Eu sou mais dessa praia, tá? Que são quase sociólogos, que estão muito mais na praia do que seria, que são sociologia, inclusive são lidos pela sociologia, que é a teoria crítica, Adorno, Benjamin, Walter Benjamin, o
Foucault, esses autores que estão ali numa espécie de situação limítrofe entre filosofia, sociologia e história. Mas é outro mundo. Às vezes o Quine é outra coisa, né? Outro planeta, né? Outra vertente, na verdade, da filosofia. Assim. Então, eu acho que é interessante esse tipo de coisa. Assim. Inclusive, há debates na filosofia que a minha posição dentro da filosofia não me permite sequer conseguir captar muito o que tá rolando, sabe? Assim, eu sei superficialmente, mas eu não consigo entrar naquele debate porque é realmente muito mais próximo da matemática, tá? Muito mais próximo de uma formalização, os problemas são outros, né? Enquanto eu ponho os problemas um pouco histórico e socialmente, eles colocam os problemas de uma formalizados, então é realmente bem diferente. Inclusive, é uma questão que eu acho interessante, que é formal e externa, mas é interessante, porque fala um pouco daquilo que o próprio Heidegger falou. Se você pegar os filósofos de tradição continental, eles escrevem muito, eles escrevem livros, coisas bem portentosas, né? Adorno escreveu muito, e escreve no formato livro, geralmente. Enquanto que esses autores de tradição mais analítica, eles são muito mais próximos ao paper, que são textos mais pontuais, sabe? Então, você pega uma questão pontual e explicita. Inclusive o paper, né, o modelo de divulgação científica que a gente tem hoje, ele tem um pouco essa tradição. Ele veio um pouco dessa divisão. Algumas áreas abandonaram completamente os textos mais longos e ficou mais circunscrita a esses textos em que você tem um problema, então você tem um resumo, você tem um problema, você soluciona esse problema, né, específico, né? O que é muito estranho para uma tradição mais continental, que você escreve livros muito longos e que a própria forma do livro, a própria estrutura do texto, tal como ele é escrito, faz parte da exposição. Aqui, claro que faz parte da exposição, mas é uma exposição, inclusive, prima por uma espécie de clareza, de simplicidade, né? Enquanto você vai pegar o texto do Adorno, você comparar o texto do Quine e o texto do Adorno, embora os dois sejam muito difíceis, assim, o texto do Quine é muito mais simples, no sentido de que ele tem muito menos mediações de eruditas, né? Ele faz muito menos relações com exemplos, os exemplos, isso eu sempre falo, mas os exemplos dos lógicos, eles são exemplos formais, é por isso que o Pégaso é a coisa que pegaseia, você fica assim, meu, o que você está falando? Fala de alguma coisa real, mas porque os exemplos eles são simplesmente palavras mesmo, eles não são, como diz o próprio Quine, a gente sabe que Pegasus não existe, não preciso de uma teoria para isso. Não é essa a questão, é uma questão formal. Então, até mesmo desse desenho do texto é muito diferente das tradições. Tem muitas questões, vou fazer uma pergunta para vocês na prova. O que quer dizer nomear-se diferente de significar? Explique. Não, estou brincando. Nem eu conseguiria falar a verdade, explicar. Bom, gente, ó, o próximo texto que a gente vai ler é um texto que eu acho que vocês vão gostar, que a gente não vai formalizar mais, tá? Deixa o Frege dormindo, deixa essas coisas mais assim, quietinhas, né? Essas coisas de formalismo lógico. A gente vai ler o texto do Oswald Porchat, que foi o autor que organizou esse livro do Quine. E o texto do Porchat, ele evidentemente fala de outra coisa, não está nem próximo daqui e tal, não é isso, mas ele vai fazer um questionamento que é um pouco parecido com esse do Quine. O texto do Porchat chama o conflito das filosofias. E, num certo sentido, o que o Porchat está perguntando é como eu me coloco no mundo como filósofo a partir de uma determinada filosofia? Como que eu seleciono esse me pôr no mundo, pôr-se no mundo a partir de uma determinada filosofia? Né? Porque eu posso ser platônico, eu posso ser aristotélico, eu posso ser analítico, eu posso ser heideggeriano. Como se dá, vamos dizer assim, a partir desses conflitos das filosofias, essa posição no mundo? Quine diz para mim como é que se dá. Se dá a partir de uma análise semântica que é externa a todas as ontologias, que é um chão comum, a qual todas as ontologias podem recorrer. Então, é como se existisse uma espécie de anterioridade lógica. Eu tenho um chão lógico a partir do qual eu posso traduzir todas as ontologias num patamar comum, compará-las e escolher a melhor.
Agora, o Porchat não vai se pôr nesse patamar lógico. Ao contrário, ele vai dizer que se quer o patamar estrutural, que se pensa externo às filosofias, serve para essa escolha. Porque para o Porchat, o que o Porchat diria desse patamar semântico do Quine? Ele dizia, isso é simplesmente uma outra filosofia. Então, ela não serve, ela traduz as outras filosofias nela, e traduz as outras filosofias na análise semântica. Portanto, ela também não é um chão primeiro, né? Um chão externo a qualquer ontologia. Ela é uma outra ontologia. A mesma coisa que o Porchat vai dizer, no certo sentido, sobre o estruturalismo, a análise estrutural do texto, que é aquela que a gente leu lá no Goldschmidt, que parece um instrumento externo à filosofia que serve para manejar qualquer filosofia. O Porchat vai dizer, não, ela é uma filosofia também. Não é uma ferramenta só. Então, não tem uma neutralidade. Porque o que o Quine encontra aqui é uma espécie de chão onde eu consigo fazer com que uma filosofia converse com a outra, né? Então, eu tenho um chão fixo, que é a análise dessas estruturas lógicas, né? Eu suspendo os compromissos ontológicos a partir de algo que é externo às ontologias, que é a análise lógica. E se você não tem isso, se você coloca essa análise lógica também como uma outra ontologia, você tem que escolher isso tudo se movendo, que é um pouco o que o Porchat vai tentar propor a partir de uma questão para o Porchat, que aí volta até um pouco aquela questão do Nietzsche, né? O Porchat vai pôr essa questão. Eu não escolho as filosofias como um eunuco escolhe uma mulher, porque ele não pode transformar nenhuma delas, potencial, fecundar nenhuma delas. Eu tenho que escolher um pôr-se no mundo. E o Porchat vai falar isso. Não é uma questão acadêmica, é uma questão filosófica. O que é ser um filósofo? E o Porchat vai se dizer um filósofo cético, né? Então, isso é uma postura ética. Inclusive, o ceticismo grego, que é o que o Porchat vai apresentar, é um modo de comparar filosofias também. É um modo de comparar ontologias, comparar estruturas de pensamento também. E suspender a todas elas, na verdade, né? Mas é um pouco essa questão que ele vai pôr a partir desse texto dele, O Conflito das Filosofias. Eu escolhi esse texto primeiro porque ele conversa com o Quine e com o Goldschmidt, então a gente linka o começo com o fim, mas também por ser um filósofo brasileiro. Então, está falando de uma dimensão brasileira e falando de filosofia, não de um problema acadêmico. Por exemplo, eu estudei Hegel e, portanto, eu sou especialista em Hegel, porque existe isso também. Eu sou especialista em um determinado autor e eu, num certo sentido, meu papel é escrever sobre esse autor para o público. E essa é uma função acadêmica, né? Vocês vão ser pesquisadores também, vocês vão ter funções acadêmicas, né? Por exemplo, eu vou escrever sobre direito constitucional, eu vou escrever sobre, sei lá, filosofia antiga, eu vou traduzir textos. Então, essa coisa quase que funcional, né, do nosso trabalho. Agora, existe um pôr-se no mundo como filósofo, que é um pouco a questão do Porchat. Qual é o meu papel como filósofo, não como historiador da filosofia, porque o Porchat escreveu sobre Aristóteles, né, quando fez doutorado. Então, não é o historiador da filosofia que lê Aristóteles e que explica Aristóteles numa sala de aula. Não é só isso. É o que é ser um filósofo, realmente. Portanto, o que é escolher um lugar entre essas várias filosofias, né? Então, é um pouco essa questão que vocês vão ler no próximo texto, que eu acho que é um texto bem legal. Aliás, esse livro todo do Porchat é muito legal, chama Ceticismo e Vida Comum, né? Então, é um pouco essa ideia de uma filosofia da vida comum, no sentido cético, né? E ele começa, o primeiro capítulo do livro é um pouco ele falando da perspectiva dele, né, de um rapaz que estudou em colégios religiosos, que foi religioso por grande parte da vida. Aí ele vai para a filosofia, o que ele começa a estudar na filosofia e como a filosofia faz com que ele se afaste da fé cristã e se desloque para um outro espaço. Então, uma espécie de conversão pela filosofia que ele cita nesse primeiro capítulo do livro. Tá? A filosofia fornece suporte para as outras áreas entenderem melhor as suas questões. Ela interliga as outras disciplinas. A filosofia é incrível. É exatamente isso que os analíticos que está se propondo aqui. A filosofia ela te dá um ferramental, um instrumental de análise lógica, que ela emprestou da matemática, mas tudo bem, para depurar, vamos dizer assim,
as estruturas linguísticas de todas as ciências, porque todas as ciências podem cair em contradições internas à linguagem. Como você sabe que um enunciado está bem construído? Você sabe que o enunciado está bem construído quando você o analisa logicamente. Agora, o que significa analisar um enunciado logicamente? Eu quis mostrar aqui a posição do Quine, claro, quanto a essa lógica contemporânea do Frege e do Russell, que é você formaliza exatamente para suspender compromissos ontológicos, no certo sentido. Agora, existem também outros, o Carnap tem um texto que é bem legal, que é pseudoproblemas na filosofia, que ele vai explicar como é que eu reduzo logicamente um enunciado de experiência ao enunciado lógico. Porque os enunciados de experiência também não são imediatamente lógicos. Eu estou fazendo um enunciado de experiência. Essa garrafa é branca, transparente, cheia de água, tem uma tampa azul. É um enunciado de experiência, mas é um enunciado sobredeterminado. Está cheio de elementos aí. Esse enunciado não é um enunciado científico. Como é que eu produzo um enunciado que, da experiência, aponta aquilo que eu quero verificar, só? Então, separa na própria experiência partes, né? Então, tudo isso é uma técnica, né? Um método, que é o que vai aparecer, por exemplo, nos textos do Carnap, do Quine. Eu estou lendo um texto sobre o Círculo de Viena, né? Carnap, Neurath, Han, tal, essas personagens, e as questões deles são muito mais voltadas a problemas da física contemporânea. Por exemplo, o que é o tempo e o espaço a partir de uma dimensão da física pós-Einstein, né? Que não é mais a física clássica. Como é que você põe questões de tempo e espaço, que são questões que vêm da filosofia, que eles releem como Kant põe a questão do tempo e espaço, mas como isso entrou numa outra dimensão a partir da física contemporânea. Então, são essas muitas questões que eles colocam. Questões da matemática contemporânea também. Então, são filósofos cientistas, nesse sentido radical mesmo, né? Inclusive, alguns deles eram matemáticos, né? Não eram, alguns eram físicos, né? Então, mas não é um físico cientista, né? Porque é um físico filósofo, né? Porque na verdade ele está preocupado com questões filosóficas da construção da ciência da física, não tanto com questões de laboratório às vezes. Está tentando pensar um pouco essa dimensão da estrutura do fazer do laboratório. Então tem um pouco essas questões também na filosofia. Se vocês tiverem interesse, tem uma disciplina no departamento que chama Filosofia da Ciência, que é isso, né? Ela não é mais nem menos que a ciência, ela se põe um pouco como esse tribunal de última instância da linguagem científica, nesse patamar da filosofia, nesse campo analítico. A filosofia é uma coisa bem encantadora, como falei para vocês, se vocês tiverem algum dia, assim, a nossa lista de ofertas já saiu, eu posso trazer aqui para vocês, se vocês quiserem ver. Várias disciplinas vocês podem pegar, as disciplinas do departamento de filosofia, tirando lógica, que é um pouco lotada, porque o povo reprova muito. Mas tirando essas disciplinas de primeiro semestre, lógica, ética, às vezes fica meio cheio, mas não muito. Filosofia antiga lota às vezes também, porque é uma disciplina de primeiro semestre, de segundo semestre. Mas geralmente a gente tem bastante vaga nas turmas, as turmas são bem amplas, né? E a gente tem muitas disciplinas optativas também, que eu acho que podem interessar para vocês. E vai desde gente que tem uma mediação com o cinema até gente que tem uma mediação com a matemática, sabe? Então, são espectros muito distantes, né? Assim, tem um professor que trabalha com filosofia oriental, aquilo que a gente estava falando, né? Existe uma filosofia do Japão, é uma dimensão que é interna à filosofia. O Heidegger vai dizer que não, e Heidegger que era lido no Japão exatamente porque eles conseguem compreender muito bem essa questão do nada produtivo, né? Para a gente é um pouco, para a gente ocidental já é mais estranho. Mas há um professor no departamento que trabalha com algo que eles chamam de filosofia oriental, então sabe, então tem todas essas dimensões também que são internas à questão da filosofia, né? Se vocês quiserem, depois tem professor que trabalha com a filosofia africana, e fala assim, existe uma filosofia africana? É uma questão interna à própria filosofia. Né? Assim, a gente pode ter posições diferentes, né, dentro dessa questão. Né? Não sei se vocês têm mais alguma questão, então, só voltando aqui, então eu prometo o resultado, a resposta, o comentário da prova para dia 1º de novembro, tá? Professora, quem você havia falado que trabalha a galera da matemática física? O Frege, que eu falei, né?
E tem o Gödel também, que eu não conseguiria falar, ou explicar para vocês, mas o pessoal trabalha, assim, com todas essas questões na lógica. A gente tem um professor de lógica que é formado em matemática, a graduação dele. E ele tem uma disciplina que chama Filosofia da Matemática. Se tiver interesse. Ele agora está de licença, né? Mas tem vários professores que têm essa dimensão da matemática. Então, eu quis trazer um pouco para vocês, assim, o mais básico possível, que é o Frege, e esse Frege bem simplesinho, exatamente para mostrar para vocês essa mediação. E depois, se vocês quiserem, a aula que vem, eu trago aqui a lista de oferta. Claro que vocês são de outras turmas, vocês podem ou não querer fazer as disciplinas, mas fica aberto aí o convite, né? Que eu acho que vocês, com certeza, vão achar muita coisa interessante inclusive para a dimensão do trabalho de vocês, né? Filosofia da linguagem, filosofia política, ética, né? O professor de ética é muito bom, os professores de ética são dois, muito bom. Lógica, que é uma das cadeiras mais bem constituídas aqui do departamento, né? Talvez seja o departamento de lógica um dos departamentos de lógica mais consistentes do Brasil. Então, gente... queria convidar vocês, aí eu sei que não é muito questão de vocês, tal. Amanhã a gente vai ter uma live sobre imagem e cartografia no ensino de filosofia e geografia, se vocês tiverem interesse. Eu sei que não é exatamente uma dimensão que interessa a vocês, a questão do ensino, mas se vocês tiverem interesse. E eu queria convidá-los também, porque amanhã a gente vai fazer nessa live um certo movimento político, conversar um pouco sobre isso, porque o PIBID, que é esse programa de iniciação à docência, ele está um pouco num limbo, né, por causa dos cortes que tem havido. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, então a gente vai fazer uma certa manifestação, né, pedindo por esses programas, que são programas importantes, né, para a gente não perder também esse espaço, né, na universidade, que são essas bolsas. Tá? Então, se vocês quiserem lá... tomara que vocês consigam entender mais o texto. Mas ele é um texto bastante complicado. Ele tem várias questões que eu até não tratei aqui, quando ele vai falar das várias posições, logicismo, intuicionismo, formalismo, que ele vai comparar questões da Idade Média, mas o grosso dessas posições é que elas são posições antagônicas, mas que podem não entrar em conflito exatamente porque você suspende o compromisso ontológico até o fim, né? Não preciso carregar todo o pacote. Bom, gente, então, obrigada aí pela atenção. Hein? Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigado, viu? Deixa eu parar de gravar aqui, né?